Radiografia Judicial. O espaço que lhe mostra o trabalho dos tribunais da jurisdição comum ao serviço do cidadão. Radiografia Judicial. A estatística processual, a legislação, os eventos, as deliberações e muito mais. Radiografia Judicial. Um espaço da responsabilidade do Tribunal Supremo, a instância superior da hierarquia dos tribunais da jurisdição comum em Angola. Radiografia Judicial. Caro cidadão, seja bem-vindo ao Radiografia Judicial. O júri do concurso curricular para provimento de 8 vagas de juízes conselheiros do Tribunal Supremo concluiu o processo de verificação e apuramento das candidaturas, cujos resultados foram tornados públicos na última terça-feira através do site oficial do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Das 74 candidaturas concorrentes, foram aprovadas 8 que estão a preencher as vagas disponíveis, sendo 6 que foram destinadas a magistrados judiciais e 2 a juristas de mérito, tendo sido aprovados os seguintes candidatos: Manuel Pereira da Silva, Cláudia Maria Fernandes Domingos, Salomão Raimundo Colanda, Manuel Vítor Assuilo, Baltazar Irineu da Costa, Flávio César Gomes Pimenta, Júlia de Fátima Leite da Silva Ferreira e Hermenegildo Oseias Fernando Cachimbombo. Com a adição dos 8 novos juízes conselheiros, o Tribunal Supremo passa a contar com 28 juízes conselheiros dos 31 previstos por lei. E o meritíssimo juiz de Direito, Dr. Nazaré Inácio, e o assessor, Dr. Adão Luciano, representaram o Tribunal Supremo no 50º Encontro de Peritos Séniores, na 25ª Reunião do Conselho de Ministros e no 8º Diálogo Público e Privado, que decorreu de 24 a 30 de agosto no Centro de Conferências das Nações Unidas, Pavilhão da África, em Addis Abeba. O encontro visou aprimorar e harmonizar as medidas de atuação em conformidade com as políticas padrões internacionais no combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, promover a capacitação técnica e a partilha de boas práticas entre os Estados-membros. Os tribunais angolanos integram a Task Force Nacional responsável pela prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, participando assim no grupo de aplicadores da lei, reforçando o seu papel ativo na consolidação de mecanismos de justiça e cooperação internacional. Noutro capítulo, o Tribunal da Comarca de Viana agendou para o dia 9 de setembro as alegações do processo número 198/2025, que tem como arguido o cidadão de nacionalidade chinesa Liang Zhang, acusado pelo Ministério Público da prática dos crimes de falsificação de documentos, posse e uso de material de mineração de criptomoedas, bem como a mineração ilegal de ativos virtuais. O processo criptomoeda, hoje arguido é o cidadão de nacionalidade chinesa, que devia hoje passar para a fase das alegações, mas por situação aqui não se pôde realizar hoje, mas passará para o dia 9 essa fase das alegações. Ouvimos até instantes o meritíssimo juiz de direito Dr. José Eduardo. Lembrar que o Ministério Público é representado pela Procuradora Belma João, enquanto a defesa do arguido está a cargo do advogado Onésimo Kahima. De julgamentos não é tudo, porque o Tribunal da Comarca de Luanda adiou sine die o julgamento do processo número 465/25, que tem como arguidos os cidadãos Gelson Manuel Quintas, conhecido por Mangenas, e Clemência Suzete Vumbi, acusados da prática dos crimes de calúnia e também difamação. Já o Tribunal da Comarca de Viana retomou o julgamento do processo número 211/25H, em que é participante o Ministério Público e arguidos os cidadãos Álvaro Hugo Francisco, no caso motorista, e Raul Teixeira, segurança, acusados da prática dos crimes de roubo qualificado e condução perigosa. De acordo com a acusação, os arguidos terão arquitetado um assalto enquanto transportavam uma quantia de 12 milhões de kwanzas pertencentes à empresa onde trabalhavam. Segundo o Ministério Público, para a concretização do crime, os arguidos terão contratado outros indivíduos, atualmente em fuga, que consumaram o roubo no dia 7 de agosto de 2024, em frente às instalações do Tribunal da Comarca de Viana. Acontece que os arguidos, por causa dos baixos salários, arquitetaram um assalto no dia 7 de agosto do transato ano, por volta das 12 horas, quando se faziam transportar de avultadas somas monetárias no total de 12 milhões
e 500 mil kwanzas. Saindo da loja denominada Valme.dea, localizada no bairro Ojeenda, no município do Kazenga, dirigindo-se para a sede da empresa Hora Lesada, localizada no distrito urbano do Benfica, município de Belas. Aqui as palavras do representante do Ministério Público, Dr. Manuel Passos. Decorre no Tribunal da Comarca de Viana o julgamento do processo número 211/25H, em que é participante o Ministério Público e arguídos os cidadãos Álvaro Hugo Francisco e Raul Teixeira, acusados da prática dos crimes de roubo qualificado e condução perigosa. Seguimos com radiografia judicial para dizer que a Comissão do Corpo de Jurados do Concurso Público de Ingresso Externo para os Tribunais da Jurisdição Comum de Primeira Instância anunciou a publicação da lista provisória de candidaturas admitidas. A lista já se encontra disponível no portal oficial do Conselho Superior da Magistratura Judicial em www.csmj.ao. Os candidatos dispõem de um prazo de 5 dias úteis a contar da data da publicação do anúncio para apresentarem reclamações através do correio eletrônico concurso.2025@csmj.ao. Vamos continuar com radiografia judicial para dizer que o Tribunal da Comarca de Luanda julgou na última semana cerca de 135 processos. Os crimes de roubo qualificado, abuso sexual e processos de violência doméstica lideram as estatísticas dos processos. Os números da semana do Tribunal de Luanda foram revelados pelo meritíssimo juiz de direito Dr. Luciano Guilherme. Temos o rescaldo daquilo que foi a semana dos processos crimes no Palácio Dona Ana Joaquina e na extensão da Comarca de Luanda, Sala Criminal no Cacoaco. Tivemos um total de 32 julgamentos concluídos, ou seja, 32 julgamentos com decisões tomadas e 103 julgamentos em curso, ou seja, deram início e não terminaram. Que destes processos, mais de 32 cidadãos foram a julgamento em liberdade e mais de 57 cidadãos foram a julgamento detidos. Foram julgados 4 processos de homicídio e de realçar um número elevado de processos de violência doméstica, cerca de 11. Os processos sobre regulação do exercício da autoridade paternal, de acordo com o meritíssimo juiz de direito, lideram a estatística processual na Sala de Família do Tribunal de Luanda. Na semana nós tivemos cerca de 127 audiências realizadas e para a próxima semana, para os juízes que atualizaram os dados, nós temos mais de 74 audiências a serem realizadas. Os maiores problemas que afetam as populações estão ligados com a regulação do exercício da autoridade paternal na sala de família. É o número de processos em grande neste momento. Nós estamos na sala de família, nesta altura, na comarca de Luanda, com cerca de 2.000 processos distribuídos em 2025. Meritíssimo juiz de direito, Dr. Luciano Guilherme. Estatística processual. A produtividade dos tribunais em números no seu Radiografia Judicial. Já na estatística processual, para dizer que na semana de 25 a 29 de agosto, o Tribunal da Comarca de Belas julgou cerca de 20 processos, dos quais 11 de natureza comum e 9 sumários. O resumo da estatística processual do Tribunal da Comarca de Belas e Viana com o jornalista Faustino Manuel. O Tribunal da Comarca de Viana julgou cerca de 90 processos na última semana, sendo que deste número 37 foram julgados na sala criminal do tribunal, 31 audiências de processos são de natureza comum e 6 audiências de processo sumário, resultando em 15 arguidos condenados e 2 absolvidos e 23 arguidos esperando pela decisão. Foram decididos um total de 15 processos, 5 processos estão sem data prevista e 17 têm uma data de continuação. A sala de família deste tribunal agendou 53 audiências, das quais se realizaram 32, ficando 21 pendentes. Entre estas últimas, 20 dizem respeito à regulação do exercício de autoridade paternal e 1 a reconhecimento de união de facto por morte.
Já o Tribunal da Comarca de Belas, na semana finda de 25 a 29, julgou 20 processos, dos quais 11 de natureza comum e 9 sumários. O resultado foi de 17 condenações e 3 absolvições, sem remarcações. Para esta semana estão agendados 60 julgamentos, com destaque para 28 crimes contra a propriedade, 6 contra a vida e 4 de natureza sexual. Aqui o trabalho do jornalista Faustino Manuel e a estatística dos processos da última semana no Tribunal da Comarca de Belas e também de Viana. Pedagogia Judicial. O que você quer saber, nós respondemos aqui no Radiografia Judicial. Caro cidadão, sabe qual é a diferença entre os crimes particulares, semipúblicos e públicos? E o que acontece quando o ofendido desiste da queixa após um pedido de desculpas, tendo em conta cada um destes 3 tipos de processo-crime? O meritíssimo juiz de direito, Dr. Idalécio Nobre, responde. Importa fazer aqui uma distinção entre os crimes particulares e crimes semipúblicos e os crimes públicos. Os crimes particulares são aqueles que dependem de queixa. Para despoletar o procedimento criminal depende única e exclusivamente de uma queixa. Os crimes semipúblicos são aqueles que precisam de uma queixa, mas havendo desistência o processo não extingue. Vai dando continuidade até o final. Nos crimes públicos, estes são aqueles que não dependem de uma queixa do ofendido. Qualquer pessoa que deparasse com a situação em concreto que viola a lei pode fazer a participação, a queixa, e o processo segue os seus trâmites normais. Relativamente a essa questão, a reparação de danos que são da responsabilidade criminal em certos casos de natureza particular ou semi-particular, como injúria, difamação, pequenas ofensas patrimoniais, o pedido de desculpa pode vir junto com uma indemnização, acordo de reparação ou reconciliação das partes. Neste caso, o processo pode ser arquivado, a pena extinta ou com base na desistência da queixa. Noutros crimes, mesmo quando o crime é público e o perdão aí não tem qualquer relevância pela vítima, o pedido de desculpa demonstra apenas um arrependimento e que ajuda na avaliação da personalidade do arguido e pode levar ao juiz a aplicar penas mais baixas dentro da moldura legal ou a substituição por pena não privativa de liberdade. Nos casos em que não tem efeito prático, tem aqueles casos que não tem qualquer efeito prático, estamos a falar dos crimes muito graves, tais como homicídio, tráfico de drogas, crimes sexuais. O pedido de desculpas não impede a condenação e pode ter impacto mínimo na pena, se for visto como estratégia processual, artifício e não arrependimento genuíno, o juiz pode ignorar. Aqui as palavras do meritíssimo juiz de direito, Dr. Idalécio Nobre, no nosso habitual espaço Pedagogia Judicial. E deste modo estamos a colocar um ponto final à presente edição do Radiografia Judicial. Prometemos voltar na próxima semana, neste espaço e nesta sintonia. Radiografia Judicial, o espaço que lhe mostra o trabalho dos tribunais da jurisdição comum ao serviço do cidadão. Radiografia Judicial, a estatística processual, a legislação, os eventos, as deliberações e muito mais. Radiografia Judicial, um espaço da responsabilidade do Tribunal Supremo, a instância superior na hierarquia dos tribunais da jurisdição comum em Angola. Radiografia Judicial.